pessoal, estamos de volta com uma só conversa boa. Hoje, além de uma conversa boa, a gente vai ter uma conversa séria. Uma conversa que diz respeito a todos nós. Para quem tem filhos, quem tem netos, quem tem sobrinho, quem tem afilhado, para quem tem pessoas amigas que têm filhos, não é? Que é um momento em que a gente está vendo situações que estão sendo reveladas, que estão trazendo à tona problemas muito sérios, que muitas vezes as pessoas fazem de conta que eles não existem, deixam para lá, muitas vezes acham que é até normal, mas de 2 semanas para cá isso vem sendo um assunto diário e um assunto que incomoda bastante. Vocês devem estar sabendo do Felca, esse youtuber que teve a coragem de colocar um documentário na internet mostrando a realidade da situação de crianças que são abusadas, de crianças que são usadas, que são colocadas à mercê de comportamentos adultos, né? E que são ninguém que faz nada, não acontece nada. Já estão tomando algumas providências, já houve quem tivesse sido preso, mas o assunto é realmente um assunto da maior importância. Está no Congresso uma lei para ser votada, para criar normas, para que a gente tenha nas redes sociais alguns limites, alguns critérios, que não seja a bel prazer. E isso não é falta de liberdade de expressão, é colocar as coisas nos seus devidos lugares. E para conversar sobre esse assunto, eu trouxe uma pessoa encantadora, vocês vão adorar conhecer, a doutora Cristiane Saragutti. Ela é neuropsicopedagoga, ela tem tantos títulos que eu vou botar até o meu óculos aqui para não falar nada errado. Ela é neuropsicopedagoga, é neuropsicopedagoga clínica, também ela tem habilitação, depois você me corrige se eu estiver falando errado, em administração escolar. Ela tem uma coluna também no jornal Atibaia Hoje, que é uma pessoa extremamente capacitada para falar desse assunto tão importante. Em primeiro lugar, Cristiane, eu quero agradecer a sua disponibilidade em atender a gente aqui para falar desse assunto que eu acho que é da maior importância. Olha, Luísa, quando vocês me chamaram, eu fiquei muito feliz, porque é uma pauta que eu já venho defendendo e que eu já venho há muito tempo falando sobre isso. Inclusive, quem me acompanha na rede social sabe que esse é um assunto que me incomoda bastante, porque muitas vezes a gente quer falar sobre o assunto, mas não tem audiência, ou a gente não percebe uma mudança na sociedade e que as pessoas enxergam a importância desse tema, né? Então, fico muito feliz pelo convite, te agradeço. Eu acredito que hoje, com esse vídeo do Felca, as pessoas passaram a entender um pouco melhor, porque ele foi muito cirúrgico em tudo que ele disse, né? E muito corajoso também, não é? Exatamente. E trouxe... você viu que as pessoas começaram a se movimentar. Então, a gente está vendo mudanças reais. Exatamente. Né? Prisões, né? Então, assim, acredito que agora, daqui para frente, ele realmente estourou uma bolha que foi difícil de ser estourada. Porque tinham pessoas já falando sobre o assunto. Mas a forma como ele trouxe... ele conseguiu estourar essa bolha. Conseguiu mexer, não é? Porque você vai assistindo e à medida que o vídeo vai sendo passado, vai dando uma revolta tão grande que é impossível você ficar completamente... não se abalar com aquilo. É uma coisa que realmente, por mais insensível que seja a pessoa, é impossível de não ficar sensibilizado com o vídeo, não é? E essa questão... não só da adultização das crianças, mas essa questão que faz da criança ser sexualizada muito cedo, né? Transformando crianças pequenas em pequenos adultos, né? Tendo comportamentos que até para adultos soam como estranhos, né? Como é que você vê isso? Então, esse comportamento, a gente precisa entender, nós como adultos, né? Que os pais entendam isso, ele vem de fora para dentro. A criança, ela tem um desenvolvimento sexual natural, né, que faz parte do desenvolvimento dela e tem fases desse desenvolvimento. Quando você antecipa isso, e como é que se antecipa isso?
Quando a gente fala em adultização, a gente está falando de comportamentos adultos em crianças. A criança é cobrada por comportamentos que não são adequados para a idade dela. Exemplo, preocupação excessiva com a imagem. A criança, ela não tem que ter essa preocupação. Mas a gente vê hoje, inclusive meninas muito novinhas, crianças até, indo maquiadas para a escola. Isso é um comportamento para uma criança? Não. Eu não estou falando como julgamento, mas para conscientização, que são essas pequenas coisas que muitas vezes se normalizou e que as pessoas passam a não perceber. A forma de se vestir, né? Então a gente vê que muitas confecções ganham dinheiro, inclusive fazendo roupas que não são apropriadas. Combinam com criança, exato, não é? Né? Tudo isso traz uma adultização e um comportamento que não é adequado para aquela idade. Né? E a sexualização, ela é uma coisa muito grave, porque hoje, se a gente parar para observar, eu, inclusive, como mãe, eu tenho 2 adolescentes na minha casa. Então, até para os pais lidarem com isso é muito complicado. Por quê? Porque nós estamos expostos nos locais públicos a conteúdos que não são adequados. Então, como agir nessa situação? Música. A gente conversou um pouquinho sobre isso, Luísa. Né? A música é um momento... vamos dizer, uma questão delicada e importante. Muito. Porque a música, determinados tipos de música... embora a música pode ser bonita, a melodia é bonita, exato. Mas a letra dessas músicas são letras absurdas até para adulto. Para adulto, não é? E colocam a mulher como objeto. A maioria dessas músicas ainda colocam como... Isso me incomoda na medida em que tanto trabalho... Eu sou do tempo que as mulheres levantavam a bandeira do feminismo, né? E a gente lutou tanto por essa questão de respeito, de fazer a mulher ser valorizada pelo que ela é, não pelas coisas que a mulher tem direito de ser o que ela quiser, mas com respeito, com dignidade. E todo esse trabalho parece que está indo para o ralo abaixo, porque as pessoas, nas próprias músicas, cantadas por mulheres, a mulher não tem valorização. Ela se coloca como mesmo um objeto, não é? Isso que você coloca é muito importante, Luísa, porque é uma coisa que eu bato nessa tecla, que eu até inclusive falo para minhas filhas. Ouça a letra, entenda o que essa letra está falando e o contexto. Olha, presta atenção. Nós falamos na luta, né, para que nós mulheres tivéssemos aí espaço, para que a gente conseguisse ter espaço, inclusive, no mercado de trabalho, a valorização da mulher, contra a violência. Se fala tanto, né, contra a violência, porém as músicas são uma violência contra nós. Exatamente, coloca a mulher denigre a nossa imagem, coloca a mulher numa situação assim muito ruim. Trazendo para essa questão da adultização, agora vamos imaginar o poder dessa música na parte psicológica de uma criança, do desenvolvimento psicológico, né? Aquela criança, às vezes eu já ouvi falar, mas a criança não entende. Você pensa que ela não entende. Né? Aquele comportamento de ficar rebolando, por exemplo, de ficar... que nem a gente até brincou da música na boquinha da garrafa, desde que nem é de época, agora, né? dessa época. De 30 anos atrás. Exato. Então, porque, gente, a mudança não acontece da noite para o dia. Exatamente. Ela vem acontecendo aos poucos. E por quê? Quanto mais a gente acessa um determinado conteúdo, mais isso se normaliza na nossa sociedade. E foi se normalizando, a massa, né? Exatamente. Qual que é a intenção? É que a massa, que é a maioria, aceite isso como algo normal, o que não é. E aí é o perigo, né? E você vê a televisão aberta, fazendo a exposição dessas crianças, programas chamados infantis, que de infantil não tem nada, né? Com esse tipo de comportamento infantil e que acaba sendo normal, porque se está num programa livre para todas as idades, então os pais que não têm ainda, que vêm de uma formação tida como liberal, acham tudo normal. Exato. E eu acho que a criança também, depois, mais tarde, vai ser vítima. Ela acaba sendo vítima porque ela não tem noção do seu lugar no mundo. Né? Uma coisa muito importante nisso, né, nessa sexualização infantil, né, ou seja, algo muito precoce, é que isso vai acabar tendo
pode ter como consequência um problema de autoestima muito grave, né? Uma vez que essa criança ela não aprende a se valorizar pelo que ela é, né? Ou seja, algo interno, quem eu sou, porque ela nem sabe quem ela é. Porque, na verdade, ela o tempo todo ela está vendendo uma imagem, porque ensinaram ela dessa maneira. Então, ela se sexualiza e ela começa a se relacionar com o mundo, muitas vezes, e principalmente na adolescência, através do comportamento sexualizado. Exato. Ou seja, eu preciso aparecer, eu preciso mostrar o meu corpo, eu preciso... eu acredito que eu só sou valorizada quando eu sou reconhecida dessa maneira. Gente, e não é por aí, não é? Imagine, então, essa criança que cresceu dessa forma, que tipo de adulto ela vai ser? Eu sempre pergunto isso muito para os pais. Que tipo de adulto você vai deixar para o mundo? Porque você está criando o filho, não é para você. Você está criando o filho para o mundo. Ele é um cidadão. Um dia ele vai fazer parte da nossa sociedade. Espero que seja um cidadão ativo, né? Mas hoje... o que nós vemos são adultos fracos. Então, ou seja, nós já estamos sofrendo as consequências de uma educação que acabou se perdendo no meio do caminho. Quando eu falo educação, é educação familiar. Eu não estou falando de educação escolar. Né? Até porque a escola não educa. Que é o que a gente falava aqui no começo. A escola ensina. A educação tem que vir de casa, não é? Exatamente. Os exemplos. E eu sempre falo assim, né? O exemplo, ele arrasta. Não adianta você ter um discurso muito bonito para o seu filho e ele ver você fazendo totalmente ao contrário. Exato. A sua fala tem que estar alinhada com a sua conduta, né? E aí entra essa questão da sexualização. Então, como isso se normalizou, o que acontece? Os pais hoje passam a não ver problema nisso, mas eles não têm noção das consequências futuras disso no desenvolvimento dessa criança, né? Eu sou de uma geração onde os pais tratavam os filhos com muita rigidez, né? Eu sou de uma época que se o pai olhasse torto, a gente já ficava quietinho, ninguém se mexia. Depois o tempo foi melhorando, as pessoas foram ficando mais flexíveis. Aí veio o Estatuto da Criança e do Adolescente. E de lá para cá parece que não houve muita explicação a respeito do estatuto. Ninguém discutiu suficientemente. Alguns pontos foram levados mais em conta. E a questão de não agredir a criança ficou muito visível. É claro que a criança não tem que ser agredida, a criança tem que ser tratada com carinho, né? Mas as pessoas levaram isso muito a sério. Confundiram educação rigorosa com educação violenta, que não tem nada a ver. Nada a ver. Né? E aí se formou uma geração de pais permissivos. Sem autoridade. E onde eles pediam autorização para o filho até para comprar um carro. Era o filho que escolhia tudo, não é? A criança que determinava, inclusive, a propaganda, durante muito tempo, foi baseada nas escolhas infantis. O que não está certo. A criança não tem porquê, não tem como jogar essa responsabilidade na criança para ela decidir onde a família vai passar as férias, onde nós vamos morar, que carro vamos comprar. Não, a criança tem que viver a infância, né? E hoje, eu acho, na minha visão, as crianças, filhas desses pais permissivos, estão sendo jogadas que ainda não encontraram, estão sem saber exatamente o que fazer. Os pais que permitem tudo, não têm autoridade, como é que faz? Como é que vai ficar a situação dessas crianças? Esse ponto, Luísa, é muito importante, que é a questão da autoridade da família. O que eu percebi é justamente isso que você colocou. Assim, nesse processo, né, a partir do momento que você entra com o Estatuto da Criança e do Adolescente, você diz, olha, é proibido bater, você não pode ser violento com seu filho. Exatamente. Está correto, só que você tem que explicar como, então, eu vou educar essa criança? Porque até então, vamos entender que culturalmente se entendia que eu tinha que corrigir meu filho, eu dava umas chineladas. O chinelo era a sua maior arma educacional, não é? Isso. E hoje a gente não utiliza mais. Porém, assim, ok, então me ensina o que eu devo fazer, né? E aí você deve ter ouvido falar, eu acredito, por exemplo, saíram várias teorias, né? Vários estudiosos aí foram lançando. Então, tem várias linhas aí que trabalham essa questão da educação. Uma delas é a disciplina positiva.
Só que a disciplina positiva, se você não tiver um preparo para usá-la, Não, você achar reforço que é só positivo. lendo um livro... Não, a disciplina positiva, ela fala do respeito à opinião da criança, valorizar o que a criança tem a dizer. E a criança, ela tem que ter o seu espaço de fala. Porém... Então, aí é que entra. Cadê o porém? Porque disciplina positiva não pode ser confundida com permissividade, com Exato. falta de autoridade. Essa criança, o que ela tem poder de decidir? Então, vamos lá. Segurança, educação e saúde. A criança pode opinar? Não. E aí entra o que o Felca falou da questão da internet. Como você não consegue controlar o celular do seu filho? É uma pergunta que, quando os pais dizem para mim que não conseguem controlar, eu olho nos olhos dos pais e eu pergunto, mas quem é o adulto responsável nessa relação? Como assim você tem tanta dificuldade em controlar? Os pais têm medo de contrariar os filhos, de não quer que o filho fique frustrado. Magoado, frustrado. A frustração. Gente, a frustração num desenvolvimento infantil é importantíssimo. Sim. Porque eu vou criando, vamos falar na linguagem popular, eu vou criando casco grosso. Porque na vida eu vou me frustrar muitas vezes. Com certeza. E como, né? Eu preciso entender que eu estou criando um adulto ali forte, que vai aguentar pancada. Porque a vida, ela não é um mar de rosas onde as pessoas vão deixar que seu filho faça tudo o que ele quer. A gente está vendo um resultado hoje, por exemplo, no mercado de trabalho. Muitas empresas não querem mais contratar jovens. Porque eles não têm iniciativa, não sabem, né, lidar com determinadas situações com a frustração, então fica todo mundo perdido, é realmente complicado. E acha que as pessoas têm que fazer o que ele quer. Exato. E aí entra na questão da educação permissiva. Como ele estava acostumado com uma família que permitia tudo, e ele não sabe o que é limite, ele acha que o chefe também vai ser assim, né? Enfim, e aí vem essa questão, então, dessa falta de autoridade. E voltando para a parte, então, da sexualização infantil precoce, da adultização, o que os pais têm que fazer? Gente, você precisa realmente perceber o ambiente que seu filho está vivendo, inclusive dentro da sua própria casa. Então, que músicas ele ouve? Já aconteceu de eu ir em festas infantis, tá? Falar, vem para o aniversário do meu filho. Quando eu cheguei na festa de infantil, não tinha nada. Eram adultos enchendo a cara, bebendo, se alcoolizando e músicas inadequadas para criança, que são vergonhosas, como você disse, até para adultos. Exato. E eu, como mãe, faço o quê? Me retiro da festa. Por quê? A pessoa vai ficar chateada? Vai. Mas, gente, peraí. O que é prioridade para mim? Os meus filhos, né? Então, assim, as minhas filhas, o que elas estão sendo expostas, eu não quero. Então, é uma luta constante de quem quer fazer o certo para ir contra uma massa, né, que se construiu aí de uma normalização de coisas que não são normais. E, Cristiane, como é que a gente orienta, por exemplo, uma família que acha tudo normal, que dá uma festa como essa, que bota lá essas músicas que nada a ver para criança, que fazem dancinhas também que não são próprias para a idade, e que acham normal? O que você diz para esses pais? Que eles têm que, ouvindo o que a gente está conversando aqui, faça uma reflexão sobre o seu próprio comportamento. Pense a longo prazo, né? E não imediato aqui, porque essa sua... quando você está numa festa, você quer se divertir. Eu até entendo. Você fala, mas eu vou parar de me divertir. Não. Eu me divirto. E eu não preciso estar nesse ambiente para me divertir, né? Então, as consequências que você vai ter que lidar lá na frente são muito graves. É muito melhor você repensar tudo isso e mudar o seu comportamento, porque se você não mudar o seu comportamento, seu filho não vai mudar. Primeiro passo. Então, diálogo, sentar com a criança, explicar, né? Lógico, de acordo com a faixa etária, dependendo, você tem que adequar a sua linguagem à idade da criança que você está conversando ali, mas explicar o porquê você está tomando aquela decisão. Então, não é simplesmente proibir, né? O diálogo é muito importante. Para que a criança entenda que aquilo que você está fazendo é para o bem dela. Mesmo que ela não goste, você dê uma explicação para ela, para não ficar só no não. Né? Estou tirando uma coisa que a criança já estava habituada. Não é o não sem explicação. Sem explicação, né? Você tem que
ter uma explicação lógica para aquilo que você está fazendo, mas de acordo com a idade do seu filho, tá? E também ouvir a criança, né? Ouvir. Porque na minha época não se ouvia, as crianças não tinham voz, né? Hoje elas têm voz demais, quem não tem voz mais são os pais, né? E como é que faz? Como é que deve ser a conversa com uma criança? Que pontos você deve colocar? De que maneira você deve fazer a criança entender aquela conversa que você quer ter com ela? Porque muitas vezes as crianças não querem, não param nem para ouvir, né? Não querem. Você pega a criança, faz ela sentar, como é que é? Como é que deve ser a atitude do pai? Primeiro tem que ser num momento tranquilo, né? Escolha um momento em que você tenha tranquilidade, um ambiente onde não tenha outras pessoas, sempre no privado. Essas coisas não se faz. Que os pais também desliguem o celular. Desliga o celular, desliga a TV. Senta o seu filho no sofá, olho no olho, né? Pega na mão, sabe? Aquela coisa bem de você tem que ter empatia com o seu filho ali, porque vai ser uma conversa para ele difícil, dele compreender ali o que você tá falando. E traz para ele a situação, falar, olha, filho, infelizmente, assim, a gente tá tendo uma série de problemas hoje que são perigosos para você. Né? E a gente precisa mudar a conduta aqui dentro de casa, porque isso aqui está colocando sua vida em risco. Isso você pode falar para a criança, né? Não tem problema. A criança tem que saber que ela está em risco e você não vai conseguir perceber, porque você não tem idade suficiente para entender isso. Né? Então, o que eu estou fazendo é te protegendo de pessoas ruins que tem aí fora, porque elas existem, né? Elas estão aí e não tem como a gente filtrar. Exatamente. A criança não vai ter como, então tem que explicar isso para ela, né? Mostrar, ela mesma já com certeza, porque hoje na mídia só passa esses casos, gente, são muitos casos. Você não vai mostrar coisas muito absurdas para a criança, mas você ouviu falar daquele caso do menininho que aconteceu tal coisa? Então, filho, isso é perigoso, foi por causa dessa situação, né? Que colocaram ele nessa posição e acabou expondo ele ao perigo. Né? E falar da internet, do perigo da internet, que ele não sabe com quem ele está conversando. E eles têm uma dificuldade de entender isso, as crianças. Que, para eles acreditam piamente que está falando com o amiguinho ali. E muitas vezes não é. E tem exatamente vídeos feitos por criança e que fazem joguinhos e coisas, mas com vamos dizer, um comportamento puramente comercial, que também não é legal. Né? Exato. O indicamento ali é totalmente comercial, para vender uma boneca, para vender um produto. E isso também eu acho prejudicial, porque nem toda criança que assiste aquele vídeo vai ter acesso àquilo lá. Exato. Né? E aquilo, muitas vezes, eu já vi gente falar que os pais se enchem de dívidas para fazer o gosto de uma criança, porque ela viu num determinado vídeo a menininha com a boneca tal, o cabelinho assim, a roupinha tal. E não é por aí, né? Tem que entender que aquilo lá eles estão como garotos propaganda de uma outra maneira que se entendeu, a publicidade levou eles para esse campo e que eles ganham muito dinheiro. É o que eu digo para minha neta, eles estão ganhando dinheiro, você não, hein? Cada vez que você assiste um vídeo desse, eles estão ganhando dinheiro. E você não, você está perdendo, porque a gente está gastando luz, você está só perdendo, né? Então, como é que a gente muda a cabeça desses pais? E proíbe o vídeo, estabelece horário, que tipo de vídeo ver, como é que faz? Existe algum critério que você diga assim, esse caminho, para não chegar numa vez seja uma coisa mais drástica? Hoje, nós temos muitas ferramentas de controle do celular do filho. Eu, por exemplo, eu uso o Family Link, né, que já vem, inclusive, instalado no celular. Você só precisa linkar a conta do seu filho ao seu celular, mais nada. É pelo Gmail, inclusive, né? É do Google, é uma ferramenta do Google. Eu estabeleço, sim, um limite de uso. Então, lá no aplicativo, você consegue estabelecer a faixa etária de conteúdo. Então, você coloca conteúdos para até 10 anos, conteúdos até 9 anos, até 8. Então, o próprio Google já vai filtrar. Seleciona e eles não têm acesso a outro Nada, tipo. Não consegue. Não consegue. Isso é Aí, muito o que acontece? E outra coisa, todos os aplicativos que seu filho tentar instalar ou instalar, porque é apropriado para a idade, mesmo que o aplicativo seja apropriado, vai vir para você um aviso. Seu filho instalou tal aplicativo. Você já fica sabendo. Na hora. Que maravilha. No mesmo momento, o celular apita. Muito bom. Então, você tem controle de tudo. A questão, eu falo, hoje não é falta de ferramenta.
É falta de autoridade. Exatamente. É o medo de fazer isso. Por quê? Porque num primeiro momento, se você não tem esse hábito, seu filho vai estranhar. Ele vai reclamar. Sim. Porque ele tinha uso livre. E de repente você está dizendo, a partir de hoje são só 2 horas. Ele vai estranhar. E você vai estabelecer quando será essas 2 horas. Em que horário é mais apropriado para ele acessar. Então, o que acontece quando você instala esse tipo de aplicativo? Você não tem dor de cabeça. Por quê? O celular desliga automático. Ele tá ali usando, o próprio aplicativo derruba ele. Entendeu? Olha aí, que coisa interessante. Você não tem dor de cabeça. Você não vai precisar ficar brigando. Porque o que acontece hoje, que eu vejo, é um estresse desnecessário. Os pais ficam discutindo com o filho. Não tem que discutir. Você senta, conversa, estabelece novas regras, instala o aplicativo, explica que a partir de agora você vai monitorar, ele vai reclamar. É normal, porque até então você permitia tudo, não é? E você vai lidar com o mau humor dele, com a frustração dele alguns dias, até que ele se habitue ao novo comportamento. Porque não é uma escolha. Tem coisas, gente, que é autoridade, não é escolha. De novo, segurança, educação e saúde, o filho não tem... Não tem que escolher, tem que entrar naquele esquema e acompanhar e fazer, né? Não é ser agressivo, né? A gente não está falando para ser agressivo com a criança no sentido ser autoritário. Autoritário não quer dizer ser agressivo. Exato. É autoridade, né? Não é autoritarismo. É autoridade. Exatamente. Eu estou cuidando porque, inclusive, o ECA fala isso. É sua responsabilidade zelar pelo seu filho em tudo que diz respeito à saúde, educação e segurança. Se algo sair fora disso e acontecer alguma coisa com o seu filho, você vai ser responsabilizado. Porque você é a pessoa que está ali com a guarda daquela criança. Você é o tutor da criança. Então, você tem que zelar para que ela tenha todos esses cuidados. O que hoje não está acontecendo. Então, aí é que está, né? Hoje a gente vê o quê? Que as crianças e os adolescentes estão tendo seus direitos todos usurpados, né? A gente está vendo que não está funcionando, porque não tem uma consequência. Exatamente. A falta de consequência gera esses problemas. E a gente é responsável pelas escolhas, né? No momento em que a gente tem um filho que é responsabilidade, você também é responsável, porque se você der a ele a possibilidade das escolhas, ele não vai saber escolher. Não. Então, você também é responsável pelas escolhas do seu filho pequeno. Eu queria te perguntar uma curiosidade. Antigamente se dizia assim, a adolescência é o período mais difícil, né? Onde toda criança passa por aquela transformação hormonal e as crises em família eram muito grandes, conflitos e tudo mais. Mas eu vejo que hoje não é mais só o adolescente. Crianças muito pequenas já entram em conflito com os adultos porque elas também não perderam. Será que a adolescência está chegando mais cedo? As crianças estão perdendo a infância mais cedo? Olha, eu acho que isso também, na minha opinião, isso é uma consequência justamente da perda de autoridade. Porque você ensina a criança, desde que ela nasce, né, que você é autoridade ali, você é o primeiro líder da criança, que ela vai aprender a respeitar. Então, o que você disser, ela tem que acatar. O que acontece que eu vejo muitas crianças não aceitam não. Mas por que elas não aceitam não? Porque muitas vezes os pais... E aí eu vou falar um pouquinho de análise do comportamento. O nosso comportamento todo, ele é regido pelo ambiente. Por mais que você diga, eu não sou influenciável. Mentira, você não entende de comportamento humano. Nós somos, sim, influenciados pelo meio. Certeza. O que você assiste, as pessoas que você anda, o meio que você vive, as músicas que você ouve, tudo isso vai influenciar no seu comportamento. Principalmente se você faz disso um hábito, né? Exato. E com a criança é assim... Uma vez que a criança fez uma birra e você entregou o que ela quis, porque você não quer aguentar ela fazendo birra, né, você já reforçou o comportamento. Então, a chance dela, de novo, no próximo não fazer aquilo é muito grande. Ela vai pegar seu ponto fraco. Então, ela já entendeu que quando eu tenho esse comportamento, a minha mãe e meu pai se incomodam e eu consigo o que eu quero. Então, num primeiro momento, falando até da questão do celular, a criança vai fazer birra? Provavelmente, existe uma grande chance. Né? Ela vai ficar, num primeiro momento, frustrada? Sim, porque a frustração funciona dessa maneira.
E como que a gente lida com isso no dia a dia? Então, a criança se frustrou, ela vai chorar. Gente, eu já dizia minha avó, né? Chorar abre os pulmões, né? A minha avó falava isso. A criança chorar faz parte, né, da frustração, porque ela ainda não sabe lidar com aquilo. Então, provavelmente, ela vai chorar, ela vai ficar triste, né? E o que você, adulto, vai fazer? Você vai acolher esse sentimento. Você vai só dizer para ela, olha, filho, eu entendo a sua frustração, eu sei que é horrível, né? A gente passar por isso quando a gente quer algo e não pode ter acesso, mas isso faz parte da vida, não é o momento. Mas eu estou aqui, né? Vem cá, chora, mas infelizmente eu não posso te livrar dessa frustração. Quanto à questão do celular, Cristiane, a gente vê, às vezes você está em algum lugar, um consultório médico, e tem lá um bebezinho, pequeno, quase 1 ano e tal. E já no celular, a mãe dá o celular para ele ver lá a galinha pintadinha, sei lá. E depois aquilo vai ficando, né? Se você tira o celular dessa criança, ela abre um berreiro, né? E ele vai se acostumando a ter o celular como propriedade dele. Como é que faz depois para você limitar essa criança? Porque ele já se convenceu que o celular é dele, né? Que aquele mundo também é dele. Mais grave ainda do que a questão dele se apropriar do celular são os prejuízos no desenvolvimento cerebral. Sim. Neurológicos. O celular, ele tem esse poder de alterar o funcionamento do cérebro. E os pais têm que ter essa consciência. Tanto que os médicos recomendam. Crianças até 2 anos de idade, 0 tela. Mas já vi criança pequenininha, com menos de 1 ano, lá, vendo lá. 0 tela. Isso, por quê? Faz isso para sossegar a criança. Exato. Isso a babá. Isso. Então, hoje, o grande problema que a gente tem é que as pessoas se desacostumaram com comportamentos infantis. As pessoas querem uma criança quieta. Isso não existe, né? A criança, ela precisa explorar, ela precisa brincar, ela vai jogar brinquedos pela casa, você tem que... Aí entra o seu papel de educar. Sim. Ensine a recolher. Ensine desde pequena de que ela pode sim brincar, mas ela depois vai ter que guardar. Mas você não pode entregar uma tela para uma criança porque você quer ter um momento de sossego. Sim, e é realmente isso que se faz, né? É um comportamento comum. Falando na questão neurológica e educacional, uma das grandes preocupações com relação às telas é que está tirando as crianças da leitura. Os livros estão perdendo espaço para o celular. E há como se reverter isso? A leitura, ela é um hábito. Isso a gente sabe, né? E no passado isso era muito incentivado. Na verdade, hoje eu sinto, para falar a verdade, até uma falta de estímulo na própria escola para a leitura. Porque se dá um tablet para a criança, agora foi tirado o tablet, né? Mas em muitas escolas já davam o tablet e tudo era feito ali. Não, na escola estadual é tudo digital. Então... Não existe livro, só o livro didático, né? Existe o livro didático. Mas, por exemplo, livros para leitura... Com certeza, Luísa, você deve ter lido vários livros. Nossa, eu adoro livro. Né? Manusear um livro é a coisa eu mais fazia gostosa provas que tem. de livro. O cheiro do livro. Sim. O livro tem um cheiro diferente. É um cheiro de aventura, de você estar ali, de curiosidade. Que eles não têm mais. Não tem o hábito, porque os pais não têm o hábito. Nós viemos de uma geração, como você disse, que já não tinha o hábito. Então, a criança não vê os pais lendo. Não vê os pais Como que ela vai ler? Se os pais não incentivam e a escola já não pede mais. Porque ainda quando é no Fundamental 1, eles ainda pedem em alguns momentos, algumas escolas pedem. Quando você vai para o Fundamental 2, que aí você já vai para o Estado, né? E aí a gente não está falando de escola particular, a gente está falando de escola pública, que é a massa, né? Já não se vê mais. Por quê? Porque hoje implantou-se um sistema muito digitalizado. Então, é tudo no tablet. E pedagogicamente isso é... Péssimo. É isso que eu queria saber. Não existe... Porque não tem... A escola a educação vem de casa, mas a formação para a vida, assim, na parte de comportamento profissional, de cultural, é a escola que dá. Né? A escola dá essas ferramentas para você também ter o seu lugar como cidadão
que teve a oportunidade de ler, de saber, de estudar, não é? E hoje em dia eu vejo que existe uma tendência a não querer mais que se estude datas históricas, que no próprio documentário do Kfelka, ele tem lá, mostra 2 adolescentes discutindo que... Filosofia não servia para nada. Filosofia não serve para nada, não é? Quer dizer, pensar não serve para nada, não é? Quer dizer, tudo que você aprende na escola passa a não ter valor. A leitura, inclusive, né? Você, de repente, livros maravilhosos e autores fantásticos vão acabar sendo esquecidos totalmente, e a gente vai perdendo toda a cultura que ficou para trás. O conhecimento vai virando nada, né? Isso, para mim, é uma grande preocupação, porque, apesar de hoje eles terem muito mais acesso do que nós tínhamos a uma universidade, por exemplo... eu sempre questionei, eu questiono ainda, né? E aí é uma opinião minha também, pessoal, que eu falo que hoje o ensino da escola pública não acompanha o que será cobrado no Enem para ele entrar numa boa universidade. Então, por isso que quando você vai para as grandes universidades, quem que você encontra nas grandes universidades? Quem estudou em escola particular, onde teve uma outra formação. E aí entra a minha pergunta, não tem alguma coisa errada com isso? Não é estranho? Pois é. Que o aluno de escola particular, que tem acesso a livros e tudo, consiga entrar e o de escola pública não? Né? Tudo bem, é muito complexo. Não dá pra gente falar aqui, né? Não quero ser leviana até no que a gente vai falar. Mas, assim, a gente tem a questão da complexidade da sociedade, da escola pública, que você lida com muitas famílias disfuncionais hoje, realmente, e isso impacta, inclusive, nessa questão da adultização, na questão da sexualização, porque nós estamos lidando com famílias disfuncionais também. Isso é um agravante. Sim. Né? A família sempre foi a base e continua sendo a base. Quando você ataca a base, que é a família... acabou, você destrói uma sociedade. E é o que está acontecendo. É assim que eu vejo, né? Eu concordo com você. Eu acho que se não houver uma mudança, eu acho que aí é cultural né? Mesmo, né? Eu acho que a gente passou um período onde a cultura ficou meio que relegada a um segundo plano, mas agora, reavivando a cultura, eu acho que tem que se valorizar. Desde a biblioteca, que não se fala mais em biblioteca. As escolas não têm mais a biblioteca onde você ia fazer pesquisa. Mesmo com toda a facilidade que tem aí hoje nas redes sociais, nas plataformas, que você tem tudo ali, as enciclopédias todas na sua mão. O fato de você fazer uma pesquisa e ler, eu acho que isso é tremendamente transformador na sua maneira de entender a coisa, de como aquilo foi colocado. Você pega uma inteligência artificial e pede aí para o chat GPT da vida, um Gemini, e ele te faz um texto. A escola não... A criança vai fazer prova de que jeito? Com textos feitos, os trabalhos em grupos feitos por um chat GPT, como é que isso fica? E isso é mais comum do que as pessoas imaginam, né? Hoje isso se normalizou. Eu estou com um caso na clínica, olha que interessante, porque não é normal isso acontecer, mas um rapaz que eu atendo, que tem 20 anos de idade, ele me procurou, ele estava com 19, fez 20 agora, porque ele começou a achar que ele tem dislexia. E eu, mas por que você acha que você tem dislexia? Porque eu escrevo muito, a minha ortografia é péssima, né? E aí eu estou fazendo uma série de testes, né? Avaliando ele. Mas ficou muito claro que não é. Porque ele estudou na escola pública, né? E simplesmente ele foi sendo empurrado para frente e hoje ele vê o quanto faz falta. Aí quando eu perguntei para ele, né? Mas e você... Porque esse seu problema de escrita não é de agora. Você já tinha isso na escola. Ninguém te corrigia? Ele não. Não tinha um caderninho de caligrafia lá para fazer? Não, e não é nem... Porque ele tem uma letra até bonita, Luiz. Ele tem uma letra bonita. O problema dele é ortografia. Ele tem erros de escrita graves. Não é pouca coisa. Nossa. É graves. E aí ele começou a ficar preocupado. Só que, então, ele se formou. Ele não consegue fazer uma redação. Ele faz, mas ele não consegue organizar as ideias. Então, assim, poxa, né? Aquele período que ele estava na escola, isso me entristece. Por quê? Porque era algo... Isso aí foi... Esse problema que ele está enfrentando hoje é consequência
do tipo de ensino que ele teve na escola. A falta que a filosofia faz. E ele falou que ele fazia tudo ele pegou a fase de já fazer tudo digital. É uma pena, realmente uma pena, né? Você falando da sua experiência de consultório, quais são os casos mais complicados que você atende, assim? Que tipo de pessoa procura você para resolver determinados problemas? Olha, eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio. Então, assim, eu atendo, lógico, eu tenho pacientes que são de escola particular, mas esses não são os meus casos graves. Os meus casos graves são de famílias carentes, né? Então, assim, eu pego casos de adolescentes, por exemplo, de ensino médio, que não sabem ler e escrever até hoje, e aí que nunca houve uma avaliação, porque os pais realmente não tinham condições financeiras e nem entendiam muito bem e não foram orientados que havia algum problema grave com aquela criança, né? Que agora se tornou um adolescente. E a progressão era continuada, né? A escola não repete mais. É porque você tem... Aí vamos separar, né? Porque você tem a progressão continuada, mas você tem também a educação inclusiva. Então, esses casos que eu pego são casos mais graves, ou seja, que quando eu avalio, eu já identifico uma deficiência intelectual. Então, quando eu identifico, eu já tenho que mandar para uma avaliação neuropsicológica e para o psiquiatra, para que ele laude, né? Peça o que ele precisar lá de avaliação para complementar, para fechar o laudo. Porém, numa situação dessa, quando essa criança não é atendida a tempo, ou seja, quando ela ainda é pequena, os prejuízos já são enormes. E aí é mais difícil de corrigir. Não, você começa a pensar em qualidade de vida. Você não pensa mais em currículo, nada disso. Não vai mais acompanhar. Porque a gente está falando de uma pessoa de 15 anos que passou pela escola, tem uma deficiência e que ninguém... não foi percebida. Não é nem que não foi percebida, é que, assim, é a tal da burocracia, né? Eu acho que a gente precisa repensar muita coisa na educação, porque a ideia, assim, a gente tem um AE, um atendimento educacional especializado para atender esse público. Porém, precisa ter laudo. E da onde vem o laudo para as pessoas carentes? Do SUS. Do SUS. Tem essa equipe no SUS? Tem, mas muito pequena, não comporta. Então, eles não conseguem nenhum laudo neuropsicológico. E aí é onde eu acabo atendendo que, assim, eu não posso ocupar um lugar que não é meu. Eu não sou neuropsicóloga, eu sou neuropsicopedagoga, eu trabalho com aprendizagem. Eu posso, lá no final da minha avaliação, falar, ó, na minha opinião, né, então a hipótese diagnóstica é tal, mas vai para o neuropsicólogo para confirmar, porque precisa medir QI, várias questões, né? Mas não consegue fechar um laudo. Eles continuam sem laudo até hoje. Por quê? Porque o SUS não dá conta de atender, Luiz. Então, assim, é muito complicado. A demanda é muito grande. É muito grande. Ó, para você ter uma ideia, na escola das minhas filhas, lá o AE deles atende 25 crianças que estão na lista, né? Lá eles devem ter... Eu não tenho muita noção de número de crianças, mas é uma escola razoavelmente grande. Com certeza, aí, uns 300, 400 alunos deve ter ali. 25 estão na lista. Só que dos 25 que são atendidos, tem mais 35 que a escola percebe que tem. Que tem alguma deficiência, mas não tem como... E que já avisou os pais, que já encaminhou, fez os encaminhamentos, mas não tem resposta. E aí, se não tem um laudo, a escola não pode atender. Nossa. Entendeu o problema? E quais são os problemas assim mais comuns que afetam as crianças que aparecem? Quais as deficiências mais comuns? Olha, dislexia seria uma delas. TDAH, né? Dislexia menos, né? Não, até que, assim, pelo menos na minha mão não caiu muito, cai mais deficiência intelectual, TDAH, autismo, né? Muitas vezes que não foi percebido e os pais trazem para avaliação. Mas o TDAH é bem mais frequente do que as pessoas imaginam, assim. E a questão da dificuldade de alfabetização, né? Que aí é questão de consciência fonológica, que aí tem os transtornos de linguagem, que a gente caminha para a fono, para fazer acompanhamento com a fono. E tem uma idade, assim, por exemplo, se de pequeno a escola já percebeu, encaminhou... Tem uma idade que, se até aquela idade for resolvido o problema, a criança não vai ter problemas lá para frente? Ou não? Quando a gente fala... Sempre, até... Quando fala de transtorno é para o resto da vida, né? Porém, você consegue fazer o quê? Você consegue reduzir os prejuízos. Então, vamos falar do transtorno, um dos mais graves que a gente tem hoje, que é o autismo. A gente fala muito em intervenção precoce no autismo, porque hoje já existe, assim...
Hoje, a nossa medicina, a nossa ciência, né, a saúde consegue diagnosticar muito mais rápido. Então, às vezes, o que acontece? Mesmo que haja dúvida, Luísa, porque às vezes você já está vendo o atraso, mas você não tem certeza do que é. Mas tem atraso? Tem. Vai para a intervenção. Por quê? Eu não posso esperar sair um diagnóstico. Enquanto eu avalio, eu faço a intervenção. Ah, tá. Tá? É isso que as pessoas têm que ter essa clareza. Não fique esperando. Por quê? Porque vai Pode acumular. levar muito tempo e Não, e aqui vai é um acumular. tempo perdido, às vezes não se recupera, Não né? se recupera. Porque aí você vai ter várias habilidades perdidas porque não foram desenvolvidas, né? Eu quero aproveitar, eu quero extrair bastante coisa da Cristiane. Ela tem um mar de coisas para a gente conversar. E eu queria falar com você de um assunto também muito sério que acontece nas escolas, que é o bullying. Né? A gente sabe, até eu lembrei aqui do Felca. O Felca foi uma criança que foi vítima de bullying durante muito tempo na escola. Ele era tipo assim um esquisitão que ninguém convidava para festa, ninguém dava muita atenção para ele. Muitas vezes o bullying não é só aquele que apanha, mas é também o que é marginalizado, não é? Que é o invisível da turma. E como se lidar com isso hoje? Nossa, Luísa, assim, é um tema que você viu, meu olho até encheu de lágrimas, eu não sabia que você ia trazer isso, né? Como eu lido com crianças nessa situação e adolescentes, então é óbvio que eu acompanho toda a situação de bullying, né? E é algo que me indigna, porque as pessoas têm dificuldade de lidar com o diferente. Vamos pensar na nossa vida escolar. Nós nos aproximávamos de quem? De quem era geralmente parecido. Isso, dos iguais, né? Dos iguais. E nós precisamos ensinar nossos filhos a serem mais solidários e assim trazer para perto os diferentes também. Então, o isolamento é o que... Ele falou isso, né? Fala inclusive, isso, porque assim, ó, se você bate, passou aquilo ali, passou um remedinho, curou. Passou. Mas e o isolamento social? E as risadas, e as piadas, né? Isso é uma coisa que acaba com a autoestima. Acaba, nossa. Então, a criança, ela vai indo. Eu tenho um caso, assim, muito grave de bullying. E a escola fez uma ação muito legal, que eu fiz uma parceria com eles, de conscientização da sala em que, inclusive, essa paciente tá, né? E dos colegas de outras salas aproveitaram e fizeram já em todas as salas essa conversa. Por quê? Para que ela fosse incluída. Porque ela era completamente excluída. Olha que coisa, né? E aí, até uma coisa que o Felca falou, que eu ouvi e que foi muito interessante, que acho que esse você não deve ter visto, que aquele que você pegou é um curtinho, mas tem um daquele mesmo vídeo onde ele conta outras coisas também sobre o bullying, que é a questão da fase de namoro. E eu ouço isso dos meus pacientes, que são adolescentes. Que é a maldade, né? E aí, gente, a gente tá falando de maldade, de você saber que aquela pessoa tem um sentimento por você e você acha que ela é menos que você e você finge que gosta daquela pessoa para humilhar, né? E depois você ficar rindo. Acreditem, isso acontece, relatam para mim, eu aviso as famílias e aviso a escola de que isso está acontecendo, né? Porque isso é muito grave. Isso é muito grave. Uma criança que foi vítima de bullying, que tem essa marca tão triste dentro dela, a recuperação é muito difícil. Como é que ela se posiciona como adulto depois? É muito. O que eu encontro muito no consultório é essa baixa autoestima, é uma autodesvalorização, se sentir menos que o outro, né? Então, aquela pessoa vai se encolhendo, ela vai sumindo. É o que você falou, ela desaparece. Ela é invisível. Fica invisível. Ela fica invisível. E eles começam a ter comportamentos de se esconder mesmo. Às vezes usando touca, inclusive, né? Então, são coisas assim que... As consequências na vida adulta são muito grandes, porque são traumas, né? Então, é uma falta de amor próprio. E aí, a gente tem que... Nós, terapeutas, a gente trabalha o quê? Na construção, né? De ajudar essa pessoa a melhorar essa autoestima. Dela entender que ela... Eu tenho boca, você tem boca. Eu tenho nariz, você tem nariz. Eu tenho olho, você tem olho. Você é bonita. Deus te fez assim, né? Independente de religião, gente. Mas, assim, aquela pessoa, ela precisa entender que ela não é diferente de mim. Que eu não sou melhor que ela.
né? Porque eles vão ficando realmente, eles vão sendo afetados nessa questão emocional de uma maneira, gente, que já toma remédio para ansiedade com 15 anos de idade, Nossa. entra em depressão. As consequências psicológicas são enormes, porque não é algo que aconteceu da noite para o dia. É Que desde vem pequeno, acontecendo. né? E eu acho que outro dia eu ouvi um caso muito triste, que não é só o bullying na escola, o bullying em família. Né? Já vi também. Bullying em família, onde depois a criança era vítima de abuso, era vítima de violência, era vítima de maus tratos e ficava encolhidinha, né? Até que depois foi descoberto por conta de um atendimento no pronto-socorro, e aí se descobriu toda essa questão. E como fazer num caso desse, quando a família é conivente com isso, ou a família dá início a transformar esse ser humano, desde pequeno, num ser invisível e passivo, que sofre todo tipo de agressão e se comporta dessa forma, aceitando tudo e sendo uma vítima ali, passiva. Nesses casos, eu acho que falta conscientização. Por quê? Como é que nós chegamos nessas famílias? Ou falta polícia, ou falta botar esse pessoal também, para alta punição. que é o que eu te falei da punição, né? Eu acho que falta muita punição, né? Essas pessoas acabam ficando à margem da sociedade, como você disse, são invisíveis, e as pessoas não furam a bolha. Elas estão ali no mundinho delas perfeito e fingem que não está vendo aquela situação. Porque essa violência que começa em casa, quando vai parar no pronto-socorro, ela é descrita, a criança se machucou, caiu, rolou, sabe? E se houver... Aí foi o caso de uma enfermeira que se preocupou e percebeu que ali tinha alguma coisa a mais. Vamos fazer um exame mais detalhado na criança. Viu que a criança tinha sequelas de violência sexual, sequelas das mais graves de violência. E aí depois foi encaminhado, claro, teve um fim onde houve punição. Mas muitos casos acontecem sem punição, né? E é isso que isso me dói profundamente, eu ver crianças... Olha, até eu tinha visto aqui, no Brasil, para você ter uma ideia, a cada hora... pelo menos 4 meninas são estupradas. Isso é bárbaro, é barbaridade demais. E vamos voltar, ó, esse ponto, dá pra gente voltar na questão da sexualização e adultização. Exato. Quando você permite que isso aconteça com uma criança, você expõe ela a um risco dessa violência. Sim. Porque ela não vai saber diferenciar, porque ela não tem maturidade para isso, quando um abusador chega perto dela. Então, aquilo ali para ela, como ela já desenvolveu um comportamento que ela não deveria, e ela acha que essa sexualização, ela passa a achar algo meio que normal, ela começa a ter acesso a esses conteúdos, ela não vai ter muitas vezes maturidade para identificar um abusador. Como é que vai saber? Os pais acabam expondo a criança a esse risco. E muitas vezes esse abusador, ele é do núcleo familiar, Exato. que ele é do núcleo e geralmente de tá? E geralmente é pessoa que tem acesso à criança. É muito, assim, a maioria dos casos é no núcleo. Porque que lugares essa criança frequenta? Exatamente. A não ser que seja num passeio de escola, como eu já vi, mas é raro. Como é que... Aí eu vou pedir sua orientação. Como é que a mãe, o pai, devem chegar para uma... No caso de menino também, mas especialmente de meninas... Como é que você fala para ela? Olha, não deixa chegar e mexer no seu cabelo de uma maneira... Como é que ela vai se proteger? Porque a criança também tem que saber se proteger e dar um chega para lá quando a coisa não é normal, né? Como é que a mãe tem que chegar, o pai tem que chegar nessa criança e colocar para que ela aprenda quais são os limites dos outros? Olha, assim, além de existirem alguns materiais que você pode buscar, até livros, porque a criança, você consegue ter um diálogo desse tipo com ela muito através do lúdico também, né? Então, usar livros de história que são já direcionados para esse assunto, você consegue... O governo, inclusive, disponibiliza, né? Depois tem que entrar lá, gente, eu não vou saber de cabeça, mas depois eu até te passo. Que você consegue acessar algumas cartilhas para você ter essa conversa com o seu filho, né? Existem materiais muito bons para falar sobre essa parte do abuso infantil, inclusive.
O importante é os pais ficarem atentos. Então, por exemplo, gente, sentar no colo de adulto. Quem é esse adulto? Exatamente. Precisa orientar a criança. Eu tenho 2 meninas, então vou falar, né, pensando até nas orientações que eu sempre dei para as minhas filhas. Então não há necessidade de ficar sentando no colo de homens, por exemplo, a não ser que seja o seu pai, né, que ali a gente no convívio a gente vê se, né, a gente confia ali e está acompanhando, mas sempre falar pessoas estranhas, principalmente na rua, ou pessoas que não são do seu convívio ali, você já vai cortar, vai falar, ó, não é pra você. Eu já vi gente, é absurdo, mas eu já vi gente pedir beijo na boca pra criança. Gente estranha, tá? Me dá um beijinho. Gente, você precisa orientar seu filho, não faça isso, né? E aí entra a questão, porque às vezes a gente em casa tem esse hábito de beijo, de dar... Beijo os na pais boca. têm hábito de, às vezes, e a criança, ela não tem esse discernimento para saber que é só com o pai e com a mãe. Exatamente. Então é melhor você não ter esse comportamento. Por quê? Porque lá, como você faz isso dentro de casa, a criança não tem maturidade para entender, ela pode achar que ela pode fazer isso com outra pessoa. Entende? São coisas que, para nós, pode parecer inocente, mas a criança não tem esse entendimento, ela não consegue se livrar do abusador, porque ela não vai conseguir saber Exatamente. que ele é um abusador. É. Né? E hoje o abuso, a gente fala das meninas porque elas são mais vulneráveis, mas os meninos não estão livres Não. dessa situação também, né? Exato. E no caso dos meninos, qual é o comportamento? Também a cartilha? Existem Mesma específicas coisa, tem. para meninos também? Na verdade, a cartilha, ela é tanto para Tanto meninas pra menino quanto como pra para meninos. Tanto que a gente usa isso na educação infantil, né? Então, você veja, a escola, as crianças que estão na escola, e se a escola faz o papel dela, didaticamente, né? O professor consegue trabalhar isso de uma maneira lúdica, aonde não fere de nenhuma maneira ali a criança, né? Exato. Tirando aquela ingenuidade, né? Mas explicando para ela que não pode colocar a mão em determinado lugar, que aquele lugar ali é um lugar privado. Porque a construção de privado, né, do que é público e do que é privado é feito no decorrer da infância. E aí, o que está acontecendo hoje com a internet? A criança não sabe mais o que é público e o que é privado. Olha a gravidade. É demais isso. Então, a criança passa a achar que ela pode se expor. Porque ela já não consegue mais diferenciar o público do privado. É isso que os pais precisam entender, que a criança não tem essa maturidade. Então, tomar muito cuidado, né? Porque quando a gente fala de abuso sexual, é a criança entender e nessa construção do que é dela, o que é privado dela e que ninguém pode tocar. Porque são partes dela que só o pai e a mãe vai ver. E só ela vai ter acesso, né? Não pode outras pessoas de fora terem acesso àquilo. Então, ir explicando isso de maneira lúdica e adequando sempre, lógico, a faixa etária, né? Nunca foi fácil criar um cidadão, né, para os Não. pais. Você pegar um ser que nasce pequenininho ali, você transformar ele em uma pessoa de caráter íntegro, dependendo da escola. E, às vezes, mesmo você fazendo todos esses esforços, às vezes, quando a coisa não dá certo por alguma razão, seu filho não saiu daquilo que foi planejado na sua cabeça. E aí os pais, geralmente, principalmente as mães, vivem muito com a questão da culpa, né? O que você acha que deveria, como neuropsicopedagoga, que conselhos você daria hoje como comportamento, como caminho para os pais, para terem filhos felizes, que eu acho que é importante disso, é ser feliz, sem trauma, né? E que sejam pessoas bem realizadas e bem resolvidas na vida. Olha, o mais importante, o que é que a criança mais precisa? De amor, de carinho, de compreensão e daquilo que eu falei aqui, que é saber que ela pode confiar em você. E o não, por isso que o não e a sua autoridade é muito importante, porque a criança que sabe que tem alguém ali zelando por ela é justamente aquela pessoa que tem autoridade, que barra ela na hora que tem que barrar, né? Então, assim, primeira coisa pense no seu próprio comportamento, porque o seu comportamento ele é muito mais importante do que o discurso que você faz pro seu filho. Você quer criar um filho saudável, que seja uma pessoa de caráter, seja você uma pessoa de caráter. Exato.
Para mim é o principal, é você não ser hipócrita. O seu filho precisa ver em você um exemplo. Um exemplo, exato. Então, nesse ponto, nós temos que ser chatos. Aquela história do que faço o que eu faço o que eu digo, não faço o que eu falo, O que eu faço. Isso aí não tem nada a ver, né? É uma Não. coisa mais errada do mundo, né? Porque o seu filho, com certeza, observa muito mais o que você faz do que o que você fala. Exato. E, inclusive, ele pensa, nossa, mas ela disse que eu não posso, mas ela tá fazendo. Exato, né? Então, o exemplo, ele arrasta, realmente. Então, seja chato nesse sentido. Ah, mas você está sendo... Nossa, mas agora você é rígida, você é chata. Sim, eu sou. Eu sou por um propósito maior, porque eu estou educando meu filho através do meu comportamento. Uhum. É uma coisa que eu falo muito, assim... Como é que você ensina uma criança a respeitar a lei? Respeitando a lei. Comecei respeitando a lei, não é? Então, assim, o que vem escrito lá na bebida alcoólica? Para maiores de 18. E por que tem pais que dão festa e o filho tem bebe. 16, 17 anos e tá com uma cerveja na mão? Eu não consigo entender isso. Não dá mesmo. Por quê? E aí vai falar, mas aí também é muita falta de flexibilidade. Não, não é. Porque você não pode ser flexível com coisas que é regra. Então, vamos lá. Meu filho não respeita regras, mas você respeita regras? É isso mesmo. Você burla, né? Você quer fazer o famoso puxadinho, você quer dar um jeito de você se beneficiar de alguma maneira das coisas, e você está ensinando seu filho que ele pode tirar vantagem dos outros, que ele pode tirar vantagem das situações. Então, aí já começa, né? Você quer criar um filho de caráter? Você quer criar um filho que seja um bom cidadão, uma boa pessoa? Seja você uma boa pessoa. Bem resolvido, não é? Seja você uma boa pessoa, né? Nossa, o nosso tempo já passou, já faz mais de uma hora que estamos aqui conversando. Mas eu queria te encerrar com uma colocação, pode até ser meio jocosa, mas é muito real. Então, a gente tem aqui, hoje, as crianças adultizadas, os adultos infantilizados, mães que não conseguem conviver com crianças, então adotam bebês reborn, adolescentes que não se acham gente e se convivem e se comportam como animais. Que mundo é esse, Cristiane? E tudo isso que a gente está vivendo agora é consequência dessas mudanças que vieram ocorrendo. Por quê? Por isso que eu citei, né, que eu uso o termo de adultos fracos, porque quando você está educando uma criança, você tem que lembrar que ele vai ser um adulto um dia. Né? E mesmo o nosso sistema psicológico e emocional, ele precisa estar estruturado para aguentar o que vai vir lá na frente. Então, o que eu vejo hoje é uma consequência de pais que foram permissivos demais, Exato. Que não deixaram esses filhos se frustrarem, pelo menos essa é a minha opinião, em boa parte dos casos, porque a pessoa não aceita o não. A pessoa, qualquer problema na vida, ela já se abala. Né? Ela não sabe lidar. E ela foge, né? Ela vai para um outro caminho. Exato. E isso, olha as consequências de você não fazer o seu papel de pai e mãe, né? De você não fortalecer o seu filho, de você não criar um filho ali que, sabe, consiga ter essa força interior, que saiba quem ele é, que se ame, que tenha uma boa autoestima, que saiba a capacidade e, principalmente, como diz o nosso querido Cortella, ele tem que saber que vaca não dá leite, né, Luísa? Vaca não dá leite. Tem que tirar o leite da vaca, né, criançada? E aí você tem esses adultos hoje que realmente problemáticos, né? Porque, assim, isso é tem opiniões divididas, você deve ter visto na internet, alguns psicólogos defendem, né? Que eu, na minha opinião, é absurdo. Para mim, são pessoas que não sabem lidar com a realidade. Porque você está fugindo. Porque você está fugindo, você está apagando o real, criando um mundo paralelo, né? Exato, um mundo paralelo, né? Então, para não lidar com a realidade da vida, né? A vida é dura. Ela tem são momentos de felicidade, mas não é felicidade contínua o tempo todo. Não, né? A felicidade tem que ser trabalhada, cultivada e depois realizada para ser comemorada. Exato. Não é? Isso mesmo. Isso já é um privilégio. Exatamente. Estarmos aqui, acordarmos todos os dias. Eu acho que você ter um propósito, ensinar seu filho a ter um propósito na vida.
Você tem que ter um propósito. Sim. Né? O porquê você está aqui. É difícil a gente responder essa pergunta. Porque todos nós temos habilidades, temos competências, temos assim, algo a contribuir na sociedade. A gente só precisa colocar isso a serviço da sociedade, né? E aquele negócio de eu não pedir para nascer, então você... porque isso se jogava muito, né? Eu não pedi para nascer. E se fazia disso um drama, né? Não. Ninguém está aqui de passeio, todos vieram aqui com um propósito, né? Nós não sabemos qual é, nós temos a nossa dimensão aqui, não nos deu ainda esse conhecimento. Mas eu acho que essa questão do propósito é fundamental. Muito. Todos nós temos um propósito. E já que estamos aqui, vamos fazer da nossa passagem por aqui uma coisa bonita e gostosa, né? De se viver. E muitos talvez não tenham descoberto ainda que o nosso maior propósito é servir. Exato. Né? É incrível quando você entende isso e que você começa a servir, né? Ou seja em que área você esteja. Ensine seu filho a servir. Porque isso vai trazer aprendizado para ele, né? Você ser generoso. Eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando... Não, a generosidade vai mais... É além disso, disso, né? Muito além. É você olhar para o outro realmente. É você estourar a sua bolha. Ter a empatia, né? Empatia. Olhar para a sociedade, ver que você pode contribuir, inclusive dando uma boa educação para o seu filho. Exatamente. Né? Que é a sua maneira de colaborar para a transformação do mundo, eu acho, né? Através do seu filho, inclusive, exatamente, né? Deixando aqui o seu fruto. Exato. Né? A continuidade dos seus valores éticos, morais, do que você acredita, do que essa pessoa vai poder contribuir com a sociedade para transformar a nossa sociedade num lugar melhor. Nós precisamos de pessoas assim. Né? Nós precisamos de jovens que estejam engajados nessas causas, né? Que entendam a importância de causas como essa que a gente veio falar aqui hoje. Né? Ou seja, é você olhar para o outro. Eu achei linda a fala do Felca, que ele falou, mas você não tem medo? Né? E ele falou, não é sobre mim. É sobre algo muito maior. Então, você está correndo risco de vida. Está sofrendo ameaça. E que a gente tem que torcer para que mais pessoas corajosas como ele se exponham, né? E denunciem casos assim, que abram os olhos da sociedade, que abram os olhos das autoridades, que abram os olhos daqueles que decidem, que fazem as leis, para que a gente tenha leis mais completas e mais justas, que tornem as pessoas responsáveis, né? Isso. Olha, Cristiane, foi um prazer tão grande ter você aqui. Foi meu. Eu já quero deixar um convite para que você volte outras vezes, porque os assuntos são muito grandes, né? Tudo que envolve a educação, tudo que envolve a questão das crianças, da sociedade que virá, desse mundo que a gente vai deixar para eles e que eles têm essa possibilidade de transformar num mundo melhor, sempre é muito importante. Muito. Eu agradeço imensamente a sua presença. Eu que agradeço, Luísa. Foi um prazer. Fiquei muito feliz e voltarei, com certeza. Tá. Pode contar comigo. Isso mesmo. E a gente se vê, hein?